para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E nós somos abençoados. Quanto mais nós aprendemos da palavra, né, um pouquinho que nós aprendemos da palavra de Deus, nós somos abençoadíssimos. Então, lembrar esses irmãos aí que podem estar na casa do Senhor e às vezes não estão, né? Para que possam se esforçar aí, vencer talvez essa preguicinha aí, né? Eu sei que tem hora que não dá mesmo, né? Alguns motivos aí que a gente não consegue, mas quando nós podemos, é importante estar na casa do Senhor, aprender, né? A comunhão, as orações que nós fazemos, tudo isso corrobora para que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, né? Não é os pastores que são chatos, né? Que quer o irmão. O reino de Deus, ele deve ser em todas as esferas da nossa vida, né? Lá fora também, mas o culto é importante, nós estamos juntos. Então, aqueles que não podem, né, estar, tudo bem, mas aqueles que de repente podem estar na casa do Senhor, né, que é importante estarmos aqui, para juntos aqui a gente formar esse corpo aí e fazer as paredes tremerem, né? Gênesis capítulo 12, um texto que conhecemos demais, então eu vou ler apenas 3 versículos, para que a gente possa ganhar tempo aqui, nesse curto tempo que nós temos na quinta, tá? Nós temos enxugado bastante o culto de quinta-feira, já para que as pessoas possam vir mesmo, né? E irem para sua casa. Então nós temos feito um culto bem rápido, bem prático. E aí você pode cultuar mais lá na sua casa, né? Orar mais lá, fazer o que você ler mais a palavra do Senhor. Mas aqui na igreja nós temos feito um culto bem prático e rápido, para que as pessoas possam vir, que a gente sabe o contexto atual, que é correria demais, né? Então as pessoas chegam cansadas. Então um culto bem rápido, para que você possa voltar. Gênesis capítulo 12, apenas 3 versículos, que nós conhecemos muito esse texto. Então vamos ler do 12, do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero falar mais uma vez aqui sobre vitória, né? Não é a vitória do Juninho, mas uma vitória das nossas vidas. Nós que servimos a Deus, nós somos mais do que vencedores. Isso é fato, né? Nós falamos. Esse texto eu já perdi as contas de quantas vezes já preguei, e outros pastores, muitos pastores pregam sobre esse texto, dessa chamada, né, de Abraão para uma vida de vitória, né, uma vida de vitórias. Deus, ele chama Abraão, faz um chamado especial para a vida de Abraão, para que Abraão seja uma bênção, não só ele que seja uma bênção, mas que ele seja uma pessoa que irá abençoar as pessoas. Essa é a nossa vida, a nossa trajetória. Nós que servimos a Deus, nós somos mais do que vencedores, para que a gente possa ser bênção e abençoar também a vida das pessoas, né? Nós oramos aqui pela vida do Cauê. Há um ano atrás, o Cauê se encontrava andando nas ruas aqui da nossa cidade. Não tem problema de falar, se ele estiver assistindo, não tem problema, que ele é bem transparente também, mas é um rapaz que luta de uma forma muito brava contra algumas questões internas, né? E é valente ali na sua vida. Tem uma família difícil também, e que há um ano atrás estava numa situação muito difícil, e hoje ele já está melhor. Aí quando eu converso com ele, eu puxo a orelha dele, eu brigo com ele, aí ele fala: não, mas hoje eu estou melhor do que eu estava um ano atrás. De fato, né? Ele está bem melhor. Só que eu falo para ele: você não pode vacilar. A gente, às vezes a gente fica, né, alguns dias atrás, já era 11 horas, e eu ali conversando com ele no celular, e a Joelma: William, vai descansar, vai. E a gente ali conversando até esgotar os assuntos. Quando não tem mais jeito, eu corto ali a conversa e vou dormir, né? Mas ele luta, né? E hoje ele continua lutando, né? Estava num trabalho, aí
vacilou ali, perdeu o trabalho e agora está buscando um outro trabalho. Mas algo assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas uma das prioridades que ele colocou na vida dele, irmãos, é de ser um dizimista fiel, né? Eu friso também que não basta você ser um dizimista fiel, mas você tem que outras coisas também que você precisa fazer. E ele tem feito isso, ele tem sido um dizimista fiel na obra do Senhor, mas ele tem outros agregados ali que ele precisa corrigir, e nós também em nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida de vitórias, para que nós possamos, né, chegar no final desse ano, no final desse mês, né? E uma das coisas importantes que nós precisamos cuidar realmente é da nossa vida financeira. É muito importante nós termos uma vida financeira saudável, né? Isso aí é importantíssimo na nossa vida espiritual também, para que a gente possa ter uma vida tranquila, né? E tomar decisões mais tranquilas, né? Que a gente com dívida, a gente fica apavorado, os olhos ficam arregalados, né? Isso é importante nós tomarmos cuidado. Mas eu quero me atentar aqui com você nesse texto que nós já conhecemos, que eu já preguei inúmeras vezes sobre essa passagem, e trazer algumas lições. Mas eu quero que você pense comigo algo muito importante, para que nós possamos chegar nessa vitória, tanto os adultos como os jovens que aqui estão. Algo importante que nós precisamos frisar para que nós possamos ter êxito em nossos projetos, nossos sonhos, os nossos planos. É algo importante que nós precisamos realmente pautar, frisar, marcar em nossas vidas, colocar na porta da geladeira ali. É uma palavrinha chamada continuidade. Continuidade. Uma das coisas que impede as pessoas fracassarem em seus projetos é realmente a falta de continuidade. As pessoas começam com tudo, né? Aquele fogo, aí a gente é pastor, à medida que os anos vão se passando, você vai aprendendo, né? Pegando as manhas da coisa. E hoje eu não ligo muito pra gente que chega de uma vez, não, com aquele fogo todo, com aquela força toda, porque isso muitas vezes não dá resultado. A continuidade, o pouco a pouco, ele dá muito mais resultado do que aquela arrancada rápida, né? A Esther corredora aí, ela sabe que aquele que sai correndo na frente, não é certeza que ele vai ganhar. O mais importante é a continuidade que você vai ter na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos, né? Nós começamos um plano, nós estamos em março, né? Eu digo que é o marco para a gente continuar ou desistir. Os que começam o regime, né? Geralmente em março já ficam pelo meio do caminho, né? Você tem que ter perseverança. Então começa-se um regime, fica no meio do caminho, começa uma economia, um projeto de economia planejada, fracassa, vai dar muito trabalho, aí vê o primeiro eletrodoméstico ali na folhinha, já vai lá e compra, aí aquele plano de economia já foi por água abaixo, né? Nós começamos algo em nossas vidas, mas se não tivermos continuidade, né? Nós começamos a estudar, nós não damos prosseguimento, a maioria das pessoas ficam pelo meio do caminho nos seus estudos. É importante uma perseverança, a continuidade, para que nós possamos chegar. Então, como eu digo, a vida de vitória, a vida de milagres, ela não é uma mágica, né? Como um grande número de igrejas enganam as pessoas e pregam como se fosse uma mágica, né? Não é isso, é uma continuidade, é uma vida progressiva, passo a passo, para que você possa chegar no seu objetivo final. Eu tenho tido um exemplo disso muito na obra que nós estamos construindo. A gente está fazendo, sempre eu falo para a igreja aqui, né? A gente está fazendo pouquinho de pouquinho, mas esses pouquinhos trazem um resultado tão importante, irmãos. A gente vai lá, né? O Juninho acompanha também, a gente vai lá, faz um pinguinho, né? Vai no outra hora, sobrou 2 horas, a gente vai lá, dá outra pinceladinha, sobrou meia horinha, vai lá, quando você vai fazer um serviço maior, tá tudo prontinho já, você chega e faz. Por isso que a gente está conseguindo concluir uma obra tão grande, tão difícil, tão cara. A gente está conseguindo concluir
por causa dessa continuidade, desse pouco a pouco, né? Então, se você tem um projeto para a sua vida, seja ele financeiro, ou seja ele na sua vida pessoal, passo a passo, né? Se você não consegue correr ainda, não quer ganhar um físico melhor, não consegue começar a correr, vai caminhando, vai andando, né? Alguns passinhos, porque você vai ver aí na sua vida espiritual também como é importante, né, nós batalharmos para melhorar a nossa igreja, nossa vida, né? Nossa família aí. Então é pouco a pouco que nós conseguimos. Então eu trabalho muito, irmãos. Eu corro bastante. Todo o tempo que eu tenho, eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu durmo bastante também. Eu descanso bastante, né? Eu não fico à toa ali perdendo tempo. Então o tempinho que eu tenho, eu descanso para mim ganhar energia, né? Para poder fazer colocar em pauta os projetos que nós temos aí na nossa mão e que você tem também. Mas Abraão aqui nos traz lições de um chamado para ser bênção, né? Uma vida de vitória. E Abraão nós conhecemos, ele vivia no meio de idolatria ali, mas Deus chamou Abraão, como Deus chamou a mim e chamou a você. Deus ele chama a todos para uma vida de vitória, uma vida de conquista, né? Para algo grandioso em nossas vidas. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus ele quer pessoas que chegam ao êxito das suas conquistas. Pastor, mas o senhor está falando tanto esses dias sobre essas coisas, mas é um desejo de Deus para que a igreja cresça. Eu fico triste, irmãos, e eu batalho, a gente se reúne algumas vezes aí, né? Porque eu vejo cadeiras vazias. Então é um desafio para nós, para que nós enchemos, aumentemos. No domingo tá legal, mas é uma característica das igrejas no meio de semana de serem poucas pessoas, por conta de toda a ocupação que nós temos nos dias de hoje. E é um desafio que nós temos de vitórias, né? De ver a igreja cheia, de ver as pessoas adorando a Deus com bastante alegria, com bastante brilho nos olhos, como o Claudio Honor nos falou um dia lá na Batista ali. Então eu quero trazer algumas lições que eu já falei inúmeras vezes aqui para nós, mas que servem para nós frisarmos e batermos nessa tecla aí, de saber que que você ter uma vida de vitórias, uma vida de conquista, ela terá inúmeros recomeços, né? Uma vida de vitória terá inúmeros recomeços. Daqui a alguns dias o Vitor vai estar recomeçando de novo, num novo local, né? Então vai ser um novo desafio. Então na nossa vida tudo assim, a vitória ela não é feita para covardes. Então o reino de Deus é para fortes. Quando o medroso entra, ele precisa se enquadrar, de não ter medo de desafios, né? De enfrentar, né? De recomeçar quantas vezes for necessário. A gente às vezes fica com medo de recomeçar. E o que nós fazemos? Nós ficamos parados no nosso cantinho. Eu não quero perder peso não, eu quero ficar na minha aqui, com medo de enfrentar, de recomeçar uma vida de exercício. Eu não quero estudar, não, tá bom desse jeito, vou ficar na minha aqui. E a gente não recomeça. Então é importante, no versículo 1 aqui, Deus ele dá esse chamado para Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Um recomeço, né? Talvez Deus fale para nós: saia desse local inerte, desse local que não vai te promover para lugar nenhum, e vá para um local que eu vou para você recomeçar melhor. Então a nossa vida ela é caracterizada por isso, uma série de recomeços, né? De batalhas, de lutas, para que um grande vencedor, irmãos, um grande empresário, ele jamais chegou ao seu êxito sendo inerte, sendo apático. Não, tem que suar a camisa, tem que batalhar, tá?
Às vezes estamos cansados, mas a gente precisa ir. E aí Deus vai atuando juntamente conosco. Ontem eu estava descansando à tarde, um pouquinho do almoço. Aí eu, aquela vontade de ficar em casa ali. Eu vou ficar em casa. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir lá terminar, dar uma força lá pro Vitor, terminar o salão dele, tem algumas coisas. Eu fui pra lá numa preguiça danada. Cheguei lá, saí de casa às 3 horas. Aí voltei 8 horas da noite. Mas é assim. Se a gente quiser ter um objetivo, um foco, tem que ir, mesmo cansado, né? Porque para Abraão era muito fácil ele ficar na sua terra, né? No meio da sua parentela, do que arriscar algo que ele desconhecia. Mas ele ouviu a palavra de Deus, falou a ele, e ele então colocou em prática. Por isso que é importante quando nós pregamos, nós ouvirmos a palavra e colocar em prática nas nossas vidas. Porque não adianta nada ouvir, né, se nós não praticarmos. E a palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é o que terá êxito. Então, uma série de recomeços, é importante recomeçar, né? É interessante que a história de José, né, que a gente cita bastante também, José, ele aproveitava as oportunidades de recomeçar sempre. José, quando foi preso, o que ele aconteceu? Ficou choramingando lá na prisão. Ai meu Deus, fui preso aqui injustamente, porque eu estou servindo a Deus e essas coisas ruins acontecem na minha vida, tal, aquela coisa. Eu vou ligar para o pastor para ele orar pela minha vida aqui, porque eu estava servindo a Deus, eu estava cantando, Não, José aproveitou a oportunidade ali na cadeia, fez o melhor que ele podia naquele lugar, né? Aí o encarregado lá do cárcere já ouviu aquela situação, colocou ele como chefe ali. Então é importante onde nós estivermos, aproveitarmos todas as oportunidades que se aparecem para nós, no trabalho, no casamento, enfim, em todos os setores aí. Também nós precisamos daquela palavrinha que eu disse no início, da continuidade, né? Uma continuidade. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 4: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Olha só, um detalhezinho importante aqui. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Então, irmãos, a Bíblia, eu até tenho frisado aqui na minha Bíblia essa parte que diz que naquela época os cananeus habitavam essa terra. Então isso, se Abraão fosse uma pessoa que desistisse fácil, quando ele se deparasse com os cananeus, que era uma tribo feroz que nós conhecemos, terrível, ele recuava. Ele não dava continuidade no seu plano, no seu projeto de ser bênção, né? De abençoar pessoas que Deus tinha projetado para a vida dele, né? E quantos de nós, quando nós nos deparamos com os cananeus da nossa vida, nós desistimos no meio do caminho, nós recuamos, nós não damos continuidade. Mas Abraão não fez isso. Abraão, ele encontra com os cananeus, estava no meio dos cananeus, mas ele não recuou. Deus falando ao ouvido dele, Deus falando a Abraão para não desistir. E Abraão então, mesmo no meio dos cananeus, Abraão prossegue a sua caminhada para que ele possa então ter essa vida de vitória. Então não ligue para os cananeus, para os problemas. Irmãos, problemas a gente tem aos montes, né? A Vitória começou a dar aula agora, eu fico ali de casa só escutando os murmurinhos, né? Que esse aluno ali, o que tem que fazer, tá? São os cananeus, né? Os problemas ali, a aluna ali, a Estela lá em Caiuá,
fiquei sabendo também esse dia que um aluno agrediu ela, são os cananeus. Agora por causa disso vai desistir? Não vou mais não, vou ficar em casa que é melhor. Não. A vida é uma vitória. A pessoa que quer ter êxito em seus projetos tem que enfrentar os cananeus, patrão chato, né? A falta de recursos, vai driblando ali, vai avançando, que as coisas vão se abrindo, né? As portas vão se abrindo aí na nossa vida. Então não ligue aí para isso. E a necessidade de qualidade, né? Seja a melhor professora, né? Os cananeus que apresentam ali, enfrentam esses cananeus e façam o melhor. Isso que as pessoas têm que aprender em relação a Deus, irmãos, de fazer o melhor para Deus. Pastor Júnior, acho que na penúltima pregação dele, falou sobre isso, de você fazer o melhor para Deus, a sua melhor oferta, né? Aí a palavra que fosse, você não dar sobra para Deus. Deus não está interessado em sobra. Deus, Ele cuida das nossas vidas de uma maneira tão especial. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Deus, Ele cuida de uma forma muito especial das nossas vidas. Então dê o melhor, né? Faça o melhor para o Senhor, o melhor tempo, a melhor oferta, o melhor tudo para Deus. A vida cristã também é caracterizada pela fé. Pela fé. O crente ele precisa ter essa palavrinha na vida dele constantemente. Fé, né? Gênesis capítulo 13, versículo 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte do faraó a elogiá-lo diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. O versículo 17: mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Um vacilo de Abraão. Abraão nesse momento faltou fé para ele, como nós, que muitas vezes falta fé para nós. Ele, com medo do faraó, que diz que o faraó, mulher bonita, ele trazia para o palácio dele. Ele ficou com medo e mente para o faraó que a Sarai era irmã dele. Então nós precisamos ter fé no projeto que nós vamos, porque às vezes nós não podemos vacilar nessa questão de fé e termos uma vida como as outras pessoas, mentindo para obter o propósito que nós queremos. Não, precisa falar a verdade. Uma vez os guardas me pegaram com a moto vencida, o documento. Estava numa situação, numa crise financeira muito grande, e o documento da moto venceu, e os guardas me pegaram. Aí quando ele chegou, eu falei a verdade, falei: o documento está vencido. Aí ele olhou e falou: vai embora, pode ir. Então não adianta nós mentirmos, irmãos, porque são pequenas coisas que vai minando a nossa fé, vai minando, e a gente acaba vacilando, né? E dá munição. O diabo é o pai da mentira. Lá em Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, versículo 13 e 14, dá um texto que exemplifica bastante sobre isso também. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então, irmãos, diante do mar, os homens que saíram do Egito para a liberdade, para a vida de vitórias, quando deparou ali, faltou fé para eles. Se deparou diante do mar, parou diante do mar, viram todos os sinais que Deus tinha feito na vida deles, mas naquele momento faltou fé. Aí depararam com o mar ali e falou: nossa, agora é o fim.
Então Deus fala para nós: se acalma, tenha fé. Sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é aquela pessoa que chega no estágio, nós precisamos chegar no estágio de entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, porque a grande maioria hoje, como eu digo, né, o freio de mão puxado espiritual aqui, ó. Essa área aqui não dá, essa área aqui eu que controlo. Deus, ele tem que entrar em todos os cômodos da nossa casa, do nosso coração. É assim que funciona. Enquanto nós não tivermos uma vida totalmente entregue ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, a coisa não vai fluir ainda. O sobrenatural não vai fluir. Uma vida, né, entregue, uma vida, olhar mesmo assim a área da minha vida que ainda eu não entreguei para o Senhor, né? Como um pastor meu amigo que é de Prudente, ele é fiscal da Receita Federal, acho que ganha aí quase 20 mil por mês, e ele falou que não tinha tido coragem ainda de entregar a vida dele totalmente a Deus. Porque se Deus fala: larga desse emprego seu e vai lá é o cara largar 20 mil reais. Então, com Deus, o relacionamento com Deus é preciso entregar a nossa vida totalmente, né? Entregar o nosso barco, deixar Deus conduzir. Na minha vida eu tentei tanto segurar as coisas, aí Deus trabalhou na minha vida de forma correta, né? Hoje eu vejo que foi correto, me quebrou totalmente, tirou todas as minhas escoras. Aí quando eu fiquei sem escora nenhuma, Ele trabalhou na minha vida. Enquanto eu não me soltei totalmente nas mãos do Senhor, Ele não pôde agir na minha vida. E hoje a gente vive tantos milagres, e tem muito mais ainda para viver, porque depende de nós. Quanto mais nós nos entregamos, levantar pela manhã, entregar: Senhor, cuida do meu dia, cuida da minha família, cuida da minha esposa, dos meus filhos, né? É assim que funciona uma vida de fé. Cuida, Senhor, da minha. Eu falei pro Cauê, ó Cauê, essa semana você vai estar empregado ainda, tá? Você crê? Eu creio. Surgiu um trabalho para ele, mas em outra cidade. Ele falou: pá, eu quero aqui onde eu estou, né? Então, uma vida de fé. Então, isso é importantíssimo na nossa vida espiritual, para que a gente possa viver esse sobrenatural de Deus, né? Saber olhar os milagres pulando na nossa vida ali, né? E lutando também, mas participando desses milagres. Então, se tem algo que ainda prende a sua vida ali, que você tenta controlar, solta na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus e vai. Não tem uma música assim? Se as águas do mar da vida quiserem sufocar, segura na mão de Deus e vai. É assim que funciona. Outra característica que nós precisamos ter também é a paciência. As pessoas não têm paciência de esperar o tempo de Deus. Tem que esperar o tempo de Deus, isso é importante. Aí você pega, se você quiser aprender a ter paciência, conversa com a Vitória, né? Esperou 8 anos aí, né? Aí vai esperar ainda até o final do ano, né? 9 anos, aí. Isso é paciência, né? Até a minha já foi embora já. 9 anos. Então conversa com ela. Mas é importante a paciência. Por quê? Porque nesse tempo Deus preparou, né? Cuidou. A hora que casar vai ter a casinha já pronta, a faculdade já está dando aula. Olha o que Deus fez nesse período. Aí o apavorado vai rapidão, já quebra a cara logo, já. Então é importante a paciência, né? Isso é importantíssimo na nossa vida. Gênesis capítulo 22,
Nosso tempo Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Paciência. Deus, ele pede para Abraão ir, viaja 2, 3 dias, testando Abraão, né? Para esperar o tempo de Deus. Deus, ele não é irresponsável. O grande problema da vida da humanidade em geral é a irresponsabilidade. Elas não esperam o tempo de Deus. É importante esperar esse tempo de Deus, porque nesse período de espera, Deus, ele prepara todo o cenário, o necessário para as nossas vidas. E as pessoas hoje são apavoradas, né? A geração Z do zap, rápido ali, ó. Então é importante esperar o tempo de Deus certinho, né? As pessoas querem, né? Começa a construir, já vai lá, já endivida toda aí, e já, eu quero pronto essa casa logo, aí sai. Não é assim, de passo a passo, que as coisas acontecem em nossas vidas. Na vida espiritual da mesma forma, né? As pessoas hoje deixam a igreja de qualquer jeito para poder encher as cadeiras, né? A gente fica ansioso de ver as cadeiras todas cheias, mas um grande número de pessoas hoje negligenciam a palavra de Deus para poder trazer, encher as pessoas, e aquele monte de gente, né? Igreja cheia de gente, de pessoas vazias. E também, por fim, aqui para nós encerrarmos, uma vida de vitória é um resultado de uma total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Primeiro versículo: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a casa do seu pai, e vá para a terra, e da casa do seu pai vai para a terra que eu lhe mostrarei. Total confiança em Deus, né? Total confiança. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Tome um posicionamento. Confia em mim. A palavra de Deus, ela é recheada. Domingo mesmo eu falei sobre o texto de Isaías, que mesmo que uma mãe que amamenta o filho se esqueça, Deus, ele não esquece. Quando nós falamos, irmãos, uma coisa importante a gente buscar em oração é experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus falar ao seu ouvido, falar ao seu coração, para que nós possamos confiar nesse Deus. Então é importante, por isso que eu venha para a casa do Senhor, orar. Vai orar nas quartas, no sábado, lá às 4 horas, lá com a externa, o online. Vai que nesses episódios, nessas coisas que nós vamos fazendo espirituais, a gente vai tendo comunhão, vai tendo experiência com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Um grande número da frieza espiritual que existe hoje, falta de experiência, de conhecimento de Deus. E nós só conhecemos a Deus se nós estivermos com Deus, não é? Ninguém vai conhecer uma outra pessoa se vê uma vez por mês, não é? Está namorando, quer conhecer, todos os dias estão juntos ali. E hoje as pessoas conhecem Deus de longe só, não é? Deus é um Deus de perto, é de longe também, mas é importante conhecer de pertinho ali. Então, com esses ingredientes, irmãos, recomeçar sempre, continuidade, fé, paciência e confiança total em Deus. Não tem erro. É certeza que nós teremos vitória
em tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor. Os desafios são grandes. Quem quer muito, irmãos, quem coloca coisas grandiosas diante de Deus, os desafios também são do mesmo tamanho. Mas vale a pena, quando nós confiamos nesse nosso Deus, as coisas, né, as dificuldades elas existem, mas nós percebemos o agir de Deus em nossas vidas, em todas as áreas. Não se apavore, não fique com medo. Deus ele cuida, Deus ele cura, Deus ele prepara, Deus ele nos dá o maná. Há momentos que teremos apenas o maná ali, sabe? Mas depois que passar o maná, virão outras coisas. Então, quer ter uma vida de vitórias, irmãos? Creia no Senhor, tenha fé, continuidade, confiança total em Deus. Não tem como você ser vitorioso se você tiver com seu freiozinho de mão espiritual puxado ainda. Aí algumas conquistas, certeza que você terá, mas conquistas do teu esforço. Mas as conquistas espirituais, elas acontecem quando nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Quando nós soltamos o freio de mão que segura as nossas vidas, quando nós deixamos Deus conduzir o nosso barco, aí acontecem as coisas espirituais, o mover sobrenatural do Senhor em nossas vidas. E é isso que os pastores desejam. Eu tenho certeza que eu e o Júnior nós queremos isso, que toda a igreja seja vitoriosa, e a gente trabalha, prega e luta e ora para que você possa ter essa vida de vitória, ter essa vida de compromisso com o Senhor, de entrega. Os jovenzinhos também aí, entrega a vida, confia no Senhor, né? Desde pequenininho já, mas não é aquele crentinho que o pai pega na mão e leva lá e chega lá, não. Uma vida de os netinhos ali, esses meninos aí, uma vida de confiar em Deus, saber que Deus vai cuidar da sua vida, do seu futuro, dos seus projetos. Eu não quero o crentezinho bonequinho aqui que tá cheio aí de bonequinhos, robozinhos que o pai leva, na hora que ele vai para a faculdade já desvia. Não quero, eu quero uma igreja saudável, que clama ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei e mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para a gente orar. A receita é simples, é muito simples: trabalho, fé, confiança, continuidade. Então faça isso na sua vida. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui estão, Senhor, que vieram até a Tua casa, Deus, para ouvir a Tua palavra. Nós Te agradecemos imensamente, Deus, e neste momento eu apresento a vida da Tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui porque nós Te adoramos, nós cantamos porque Te adoramos, Senhor. Então nesse momento, Pai, eu apresento a vida da Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja seja uma igreja vitoriosa, Pai. Que as lutas não venham a desanimar o Teu povo, Pai, mas que as lutas sirvam, Deus, de ingredientes para que elas possam buscar mais ao Senhor, conhecer mais o Senhor. Como Jó, Deus, depois de passar tantas lutas, conheceu o Senhor não só de ouvir falar, mas pessoalmente. Então é o nosso pedido, Deus, que a Tua igreja seja fervorosa, seja uma igreja fiel, seja uma igreja que clama, seja uma igreja, Deus, que busca a Tua presença, Deus, seja uma igreja que abençoa e é abençoada, Deus. Então muito obrigado, Pai, por cada vida, Deus, que tem vindo até esse lugar, que tem participado, Deus, dessa igreja, Pai, que tem crescido conosco, Deus. Então obrigado, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé que muitas vezes nós ainda temos, Senhor, mas que nós sejamos, Deus, vitoriosos, que esse ano seja um ano de colheita, como nós temos falado aqui, Deus, que possamos colher as bênçãos, e proteja, Deus,
proteja o teu povo do mal. Nós temos tido aí muitos casos de dengue na nossa região, mas que o Senhor esteja protegendo nós, como protegeu na Covid, Deus. Então nós colocamos diante do Senhor o teu povo, Pai. Um povo vencedor, um povo, Deus, cheio de presença do Senhor. Então proteja, Deus, não deixe que nada de mal, de grave venha sobre a tua igreja, Pai, mas que nós cheguemos, Deus, mais uma vez no final desse ano, Deus, contando muitas bênçãos que têm sido recaídas sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, tá? No sábado nós teremos o trabalho dos jovens aqui, né, Vitor? Terá o Acampa Dentro, Acampa Dentro, tá? Onde eles estarão se reunindo aqui na igreja no carnaval aí, sábado, domingo e segunda. Sábado aqui, domingo ser culto e segunda terá também, fiquei sabendo, né? Então que Deus abençoe aí, tá? Traga um visitante domingo e venha, tá? Que Deus abençoe.